Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Neymar, porque ele machucou de novo, né? Não aguentou mais do que 35 minutos dentro de campo contra o Atlético Mineiro e precisou ser substituído logo no primeiro tempo. E assim, né? Essa situação obviamente é muito negativa para o jogador, que em entrevistas ainda tinha a pretensão de voltar à seleção brasileira. É negativa para o Bruno Formiga, porque assim, ele resolveu, após a estreia do Neymar no Santos, 25 minutos no estadual, se não me engano, contra o Botafogo de São Paulo, né? Falar, Jorge Jesus estava errado, ponto. Neymar fisicamente sempre esteve apto, né? Tipo, falar um negócio desse, né? Tipo, é bizarro, né? Tipo, ainda mais o cara foi fazer isso, né? No primeiro jogo do cara no retorno. E assim, a gente vê depois que o negócio não é bem assim, vem as lesões, e aí tava 40 e poucos dias parado, volta semana passada no segundo tempo contra o Fluminense, e agora, primeiro tempo contra o Atlético, lesiona, nem 90 minutos em campo para machucar de novo, e de novo um problema na coxa. Então assim, quando o Jorge Jesus vai lá e comenta aquilo do Neymar, de que ele não era mais o mesmo fisicamente, as pessoas acham que elas levam muito pro lado pessoal e tentam entender aquilo como se fosse uma provocação, porque ele não gosta do Neymar. Eu acho isso tão raso, tão vazio, tão superficial. Eu vou falar uma coisa que eu acho que deveria ser levado mais a sério. As pessoas que falam a verdade, elas normalmente querem o seu bem, elas querem ver você melhor do que isso, né? Tipo, puxar saco não vai levar o Neymar mais longe. Eu acho que isso foi um dos grandes problemas para o Neymar, né? Porque assim, ele recebeu às vezes, né, uma massagem de ego tão grande da mídia, né, por parte de tantos jornalistas, na época do auge da popularidade dele, né, que ele se acostumou com isso, né? Quando o jogo acaba invertendo, né, a imprensa ao invés de massagear o ego dele começa a criticar, ele não recebe bem as críticas. E a gente vê isso lá com o Neto, com vários outros jornalistas que acabam criticando certas posturas ou até mesmo desempenhos do Neymar. Então, assim, eu acho que o Neymar, ele paga o preço de não ter levado a vida profissional de um atleta tão a sério quanto deveria. A última vez que ele jogou 40 jogos numa temporada foi no Barcelona em 2015/16. E a gente tem que lembrar que naquela temporada ele jogou 41 jogos. Se você considera os 38 jogos da La Liga, mais jogos da Copa do Rei, mais jogos da Champions League, ele não jogou todos os jogos naquele ano. Então, obviamente, o Neymar ainda teve um problema pequeno ou outro, mas dali para frente no Paris Saint-Germain, ele nunca conseguiu jogar pelo menos 35 jogos. É muito ruim esse tipo de retrospecto. E nesses últimos 2, 3 anos, o cara mal consegue entrar em campo. Ele joga às vezes 3, 4 partidas e machuca de novo. E assim, a maneira que ele vem levando a carreira dele contribuiu para isso. Não acho que é um cara que tem uma alimentação regrada, não acho que é um cara que tem hábitos regrados, que está disposto a fazer sacrifícios na vida pessoal pelo melhor desempenho dele no esporte. O cara tava lá no carnaval, tava lá sambando, e é o direito dele, evidentemente, ele faz da vida o que quiser, mas assim, levando a vida desse jeito, ele não pode ficar surpreso que está aos 33 anos e não conseguindo jogar normalmente o esporte que ele tem um dom para jogar. Eu não acho que é só talento que o Neymar tem para jogar futebol, ele tem um dom. E aí ele fica triste ali, né, chora. Obviamente eu não gosto de ver ninguém chorando por estar se lesionando, né, por não estar conseguindo mais fazer aquilo que se acostumou a fazer em tanta excelência anteriormente. Mas eu também não vou ficar sentindo pena porque a situação só tá desse jeito porque ele construiu isso. Ele não era um atleta com problemas de lesões no início da carreira, mas é aquele negócio, esporte profissional não é saudável, você tá levando o corpo além do limite dele, né? Você vai correr maratonas dentro de campo, correndo atrás de uma bola, você não tá fazendo isso por saúde, você tá fazendo isso por objetivo profissional. E a questão é, para a consequência de para você ter um grande corpo, né, é você ter, obviamente, alimentação regrada, muitos exercícios, e assim, você faz de todo tipo de trabalho para fortalecimento físico, e não acho que o Neymar levou isso a sério na carreira. Ele sempre colocou festas, assim, ele sempre colocou a felicidade pessoal dele acima da carreira de futebol, mesmo que uma coisa prejudicasse o trabalho principal dele. Então, assim, eu acho que essa situação que ele se encontra no momento, né,
é bem complicado porque é o maior talento que o Brasil teve nos últimos anos, mas essa falta de postura impediu ele de ser ainda muito maior, né? Ele podia ser um atleta ainda mais gigante para o futebol mundial, para a história desse esporte, e a gente vai ficar muitas vezes com o Neymar hipotético. O que seria dele se ele fosse dedicado? O que seria dele se ele não se machucasse tanto? Isso é muito frustrante, né? Agora, isso também serve na situação da imprensa brasileira, né? Não tratar a opinião de técnicos que convivem com atletas o tempo todo como uma espécie de desrespeito e ataque, né? Porque o que o Bruno Formiga fez naquele dia é embaraçoso para um jornalista. O jornalista ele tem que ter um bom senso de pelo menos esperar alguns jogos e ver se a condição física do atleta era boa ou não. O cara quis, como eu disse, falar o que falou, né, de que o Jorge estava errado, que o Neymar estava apto fisicamente, literalmente, assim, nos primeiros 25 minutos dele em um estadual contra o Botafogo de São Paulo, entende? Isso é um negócio que chega a ser bizarro. É óbvio que ali você não vai conseguir ver o nível físico dele, a intensidade que você pede a outra. No Brasileirão, o ritmo é muito mais intenso e frenético, exige muito mais do físico, e é aí que a gente vê muitas vezes o Neymar tendo esses problemas. E é assim, uma pena que ele se machuca, mas no final das contas não dá para ficar totalmente chocado com isso. E agora a gente fala, obviamente, um pouquinho mais sobre essa situação de como que vai ser esse período afastado, né, dos gramados, né? Aí a gente fica um pensamento, né? Será que o cara vai tentar dar um foco assim de, vamos fazer umas concessões na vida pessoal e vamos tentar voltar fisicamente mais forte possível, ou ele vai tratar de qualquer jeito, tentar voltar de qualquer jeito, porque é aquele negócio, o tempo que ele passou parado, ele não podia ser titular no segundo jogo pós-retorno. Tem que fazer uma transição linear, gradual, sem colocar o físico dele tanto em xeque, e não foi isso que o Santos fez. Então, por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.